Sejam muito bem-vindos ao Pode-Papo Paredão. Eu sou a Bruna e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é a obesidade infantil, as suas causas, as consequências e como prevenir esse problema. Hoje eu estou recebendo dois profissionais muito importantes, é a Patrícia, que é assistente social, e o Walter, que é nutricionista. Se apresentem para a gente, por favor. Bom dia, Bruna. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Valtinho. Eu tenho experiência de mais de 20 anos dentro da área da nutrição e eu achei muito pertinente, sabe, Bruna, você trazer esse tema, porque é um assunto que, infelizmente, né, Patrícia, tem crescido no nosso país e a gente precisa debater, sim, porque a gente acredita na alimentação saudável, a participação da família. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né, Patrícia? Faz toda a diferença. Bom dia, meu nome é Patrícia, como foi falado, eu sou assistente social, educadora parental, terapeuta de família. Eu e o Valtinho já trabalhamos um tempo junto, prazer estar aqui com o Valtinho novamente para a gente fazer esse bate-papo e trazer essas reflexões do papel da família, né? Porque os pais, eles são líderes, né? Eles que encaminham, que indicam os filhos, né? Então é importante nós entendermos esse processo como um todo, não só olhar só a criança, mas olhar o pai e as famílias, não é isso, Valtinho? Exatamente, Patrícia, porque a gente dentro de um consultório faz um atendimento de uma criança com obesidade, com sobrepeso, mas se não tiver o apoio da família, porque é a família que compra, né, Patrícia, os alimentos, né? Sim. Então, se eles colocam uma alimentação saudável dentro do ambiente familiar, essa criança ela vai consumir alimentação saudável. E muitas das vezes, com essa evolução do mundo, essa falta de tempo dos pais, acabam trazendo o que como consequência? Essa alimentação que não é comida de verdade, né? Que são os alimentos ultraprocessados. Eu acho importante também falar, né, Valtinho, a gente não trazer essa questão, que muitos pais às vezes sentem essa questão da culpa, mas a gente entende também da sobrecarga dos pais, né, esse mundo tão corrido, então a gente pode pensar em possibilidades de como ter uma alimentação de qualidade, do tempo com os filhos, e aí não tem como a gente não falar da rotina, né, a rotina ela é necessária tanto para a criança, para os adultos, para que possa ser um processo mais fácil, mais delicado e com brincadeira, né, Valdir? Como a gente sempre fala assim, as crianças elas aprendem brincando, né? Às vezes nós somos adultos, a gente fica muito fechado, quer que as coisas sejam feitas de uma maneira muito na hora, e na verdade é trazer um pouquinho dessa leveza, trazer essa criança que todos nós adultos temos dentro de nós, que as coisas funcionam muito melhor. Né, Valdir? Vamos falar um pouquinho de um momento que nós tivemos de brincadeira com as crianças? Isso. Então, uma coisa muito importante também, antes da gente falar sobre esse trabalho que nós desenvolvemos juntos, né, em um outro espaço, é que, às vezes, uma coisa que eu vejo que os pais têm uma dificuldade muito grande é que os filhos comem frutas e verduras, mas, na verdade, eles não gostam. Mas aí onde fica o exemplo, né? Cadê esse exemplo? O pai consumindo também. Com que autonomia você fala para o filho consumir uma alimentação saudável, mas se você não consegue fazer, se você não dá exemplo? Depois que se criou uma rotina já de maus hábitos, é possível melhorar isso ainda? É possível, né? A gente acredita, né? É uma alimentação saudável, e a criança ela pode consumir uma alimentação aquilo que às vezes não é tão saudável, mas com estratégia, né? Não é tortura a gente mudar hábito alimentar. Isso é uma construção. Uma coisa, Bruna, muito interessante, Patrícia, que a gente sempre usa dentro de um atendimento nutricional, é o quê? Levar essa criança, fazer com que ela participe desse processo de construção de uma alimentação saudável. Lavar um alface, né, que primeiro a gente sempre trabalha isso com características sensoriais. Para você ter uma alimentação saudável, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É ver o alimento. Depois você toca no alimento. Depois você cheira o alimento, para depois você consumir. Então, se você traz essa criança para um ambiente saudável, isso com o passar do tempo, essa criança ela começa a adquirir novos hábitos. Né? Bem interessante, viu, Bruna? E Valtinho, essa pergunta, né? Quando a gente fala assim, de bons hábitos, a gente fala de família. Onde que são criados os hábitos, né, Valtinho? Na família, né? Então, é possível mudar, sim. Mas como que faz? Tem que ser construído em conjunto. Né? Tem que entender o funcionamento da criança, da família, e como que a gente vai substituir. Então, por exemplo, uma criança que ela gosta muito de chocolate. Quem não gosta, né, gente? Porém, né, não é algo que a gente pode
se alimentar todo dia de chocolate, todo dia comer doce, né, em grande quantidade, né? O que vai acontecer isso, né? O Valtinho depois vai falar para a gente na nutrição. Mas é algo que também a gente pode consumir, né? Tem uma festa, tem um momento, mas tudo tem que ter a flexibilidade, né, Valtinho, e saber a dosagem. Essa que é a importância. Então, às vezes, né, vocês falaram muito bem aí, que a família é exemplo. Então, se o pai e a mãe comem doce, não tem uma vida saudável, e falar com a criança que tem que ter uma vida saudável, a criança, né, Valtinho e Bruna, ela aprende muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Então, nós temos que pensar de como que tá as rotinas nas famílias, como que estão os momentos de refeição. Né? Eu falo que hoje, com esse uso excessivo de tela, pela falta de tempo, né, a tela acaba substituindo esse tempo de qualidade que a gente fala. Então, assim, às vezes na hora de um café aqui, bom, gente, tomar um cafezinho, vamos um café. Agora uma pausa do café e eu quero agradecer a padaria Amigão que enviou pra gente esse delicioso pão de queijo. Lá eles prezam por atendimento de excelência, produtos de qualidade. A gente quer agradecer por essa parceria. Sigam eles nas redes sociais. Muito obrigado. Gostoso, né? Café saudável. E aí nós pensamos assim, tem isso aqui que nós estamos tendo, que é a conexão, é o momento presente. Nós estamos aqui no momento presente. Ou estaria cada um aqui no celular, né? Às vezes as pessoas estão no mesmo espaço físico, mas não estão conectadas entre si. Elas estão conectadas no virtual. E aí a alimentação se torna algo que a criança, os adultos, eles nem conseguem saborear, sentir, mastigar, que é importante na nutrição, né, Valdir? O Valdir vai falar sobre isso. Mas aí vai comendo, sem observar, não faz nenhuma atividade física, o corpo, né, as pessoas não se movimentam mais, porque o uso excessivo de tela e essa falta de conexão, as pessoas vão fazendo sem sentir, sem perceber. E hoje a gente fala muito aí da questão da ansiedade também, né? Por que a gente coloca comida, que é essencial, que é uma coisa prazerosa, nas faltas? Né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, eu estou cansada. E aí, como que eu vou... um ato de amor, de carinho, alimentação, mas tem que ser moderada, não é isso, Valdir? Patrícia, né? você trouxe um assunto muito interessante e veio na memória que um fato que aconteceu, que uma mãe trouxe para mim dentro de um consultório, sobre o uso excessivo de tela. Então, cada um colocava a sua refeição e ia para o sofá, se tinha uma televisão ou mexia no celular. A mãe falou que o filho errou a boca, colocou a comida no nariz. Pensa você. Você vê onde que estava a atenção dela? Estava no alimento? Um outro fator importante que você trouxe também, que eu acho que é legal a gente falar, sobre as trocas, né? Sim. Se você comer fruta, eu vou te dar um doce. Isso, se a gente pensar a longo prazo, a gente vai ter o quê? Sérias consequências emocionais. Sempre que você estiver triste, você vai estar sempre associando algo que não é saudável. E isso é ruim. Se a gente pensa a longo prazo, além da possibilidade de você adoecer, você vai estar ligando também a situações emocionais. Então a gente tem que ter muito cuidado, Bruno, em relação à nossa alimentação, aquilo que a gente faz com o alimento. Lembrando, sabe, que a alimentação é que te dá a vida, é que te permite você fazer todas as coisas. Sem o alimento, você não consegue sobreviver. E se sobrevive, a carência nutricional, a falta de nutrientes que a gente fala comida de verdade, só alimentação saudável e equilibrada, você vai ter dificuldade no aprendizado. E se a gente pega obesidade infantil, você sabe, a criança está acima do peso, ela está com excesso de nutrientes. Nem sempre. Ela está com excesso de determinados tipos de nutrientes. Por quê? Porque muitas das vezes essa criança ela alimenta de algo que não é saudável e em grande quantidade. Onde que está isso? No excesso de açúcares, edulcorantes e gorduras. É muito interessante, sabe, Bruno e Valdir, isso que a gente está falando, porque quando a gente fala que a gente tem que pensar no equilíbrio, nós não estamos falando de proibir, mas nós estamos falando de trazer a consciência de quais alimentos, né, Valdir, e de como que a gente faz essas refeições. Então, a gente sabe, assim, que criança tem que ter uma paciência na hora da alimentação, né? Então, vou até deixar uma dica aqui, uma sugestão. Por que não alimentar sem a tela? Mas se a criança está sem a tela e o pai e a mãe estão com a tela,
Aí não funciona, Não porque faz não faz sentido, né? sentido, porque nós somos exemplos, né? Então, assim, nós que somos adultos, a gente sabe que a gente precisa hoje, né? Hoje nós estamos na era digital, né? Nós não estamos mais na analógica e nós precisamos para trabalhar, para banco, enfim. Mas naquele momento da refeição, né, você pode ali colocar, a gente tem que usar a criatividade com as crianças, né, Valdir? Ó, vamos brincar aqui, nós vamos colocar um cestinho, todo mundo vai colocar o celular aqui. E agora é o nosso momento de refeição, de brincadeira, de leveza. Então, às vezes, para a criança que tem muita recusa, às vezes, não quer experimentar coisas novas, né? Por que não desenhar com a comida, né? Quando a gente traz aí o vegetal, que é verde, uma cenourinha, por que não pensar em fazer um prato colorido, né, Valdir? O Valdir vai falar das cores aí, da importância da nutrição, que é algo que aí traz a leveza, traz a brincadeira, através daquele bonequinho, a criança vai se envolvendo, vai aceitando. Isso, trazer para o lúdico, para essa leveza. Porém, a gente precisa ter essa paciência para educar e para saber alimentar de uma maneira saborosa, com as coisas que realmente fazem sentido, né? E não descontar essa ausência, as questões que a vida hoje em dia cobra de todos na alimentação. Não é isso, Valdir? Além da questão das telas, né, do exemplo que os pais dão, você acha importante também o não comprar o certo tipo de alimentos, não ter os armários cheios de ultraprocessados? Bruna, essa pergunta assim é fantástica e o Valdir vai até lembrar que um dia nós estávamos comentando, né? Com muito respeito, tá? E acolhida das mães, né? A gente não está aqui para julgar nem condenar, mas a gente tem que fazer umas reflexões, né? E nos atendimentos, isso que o Valdir fala assim, aparece essas questões. E a mãe chegou e falou assim, nossa, meu filho, não é questão de seletividade alimentar não, tá? Ele só come chocolate e refrigerante, batata frita, eu não sei o que eu faço. E aí eu olhei para ela, respirei e fiz essa pergunta assim, quem compra? Aí ela deu essa risadinha e eu falei assim, pois nós temos que pensar, né? Quem que compra alimentação? Porque os pais, eles são líderes. Os pais, né, eles precisam entender o papel, né? Então, assim, o não também é um ato de amor. Hoje na vida, né, as pessoas têm muita fragilidade para a frustração. Mas a frustração é um processo que é necessário para o nosso crescimento, né, Valdir, como ser humano, e que faz parte. Então, assim, meu filho gosta de comer doce todos os dias, mas é saudável? Convém? Né? Qual que é a relação dos pais com os filhos? Os pais com os filhos não têm que fazer tudo que os filhos querem, porque eles são líderes, né? Quem manda na casa são os pais, eles são exemplo. E aí eu faço uma pergunta, né? O que vocês acham aí? Os pais têm que ser pais que querem que os filhos sejam dependentes ou independentes? O que vocês acham? Independentes, né? Tornarem adultos que vão saber fazer boas escolhas. Ter autonomia, né? Isso. E aí, para ter essa autonomia, né, gente, é isso que nós precisamos pensar. Quando o Valdir traz de descascar, né, de trazer as verduras, de lavar uma alface, e eu volto a falar na importância dos pais dessa rotina. Porque hoje, cada vez maior a questão das telas. Então, eles falam assim, não tenho nada para fazer, né? Alguém já ouviu essa pergunta? E aí a gente fala assim, o que nós vamos fazer? Porque às vezes os pais sentem a necessidade de o tempo todo, né, Valdir, né, Bruno, de dar as respostas para os filhos. Mas é nesse momento que as crianças estão ociosas que são os momentos que elas estão criando e que elas têm que desenvolver. O que nós vamos fazer juntos? Nós vamos preparar um café? Né? Vamos dividir essas funções quando a gente traz a rotina nessa leveza, inserir a criança, cada um com a sua idade de saber o que é, né? Eu falo assim que pais e responsáveis, eles não são empregados dos filhos. E quando a gente está na casa, que todo mundo mora junto, a criança ela tem que se sentir pertencente ao lar. E o que a gente traz nesse pertencimento do lar? Se eu entro na casa e saio da casa e está tudo ok, não estou pertencendo nesse espaço? Qual que é a minha função dentro da família? Né? Então, quando eu sei isso, o lixo é eu que tenho que colocar. Se eu não colocar o lixo para fora, o que acontece com a casa? Vai ficar com mau cheiro, vai dar bicho. Né? A gente começa a entender as relações familiares, o pertencimento, e a gente está criando essa autonomia da criança. Ela só vai ser um adulto independente, que saiba fazer suas escolhas, o que é certo, o que é errado. O primeiro papel dessa função familiar é na casa. Então, por isso é tão importante a rotina de arrumar a cama, de colocar a mesa, de guardar os brinquedos. E os pais têm que pensar isso.
né? Sempre essa pergunta, eu quero meus filhos independentes ou dependentes, né? Porque a independência, ela só é criada com fazer, a gente só aprende fazendo, né? Teve um outro momento também que, infelizmente, né, um adolescente quase jovem de 17 anos, a mãe faleceu. E ele ficou, além da dor do luto, ele ficou totalmente sem caminho, sem conexões. Por quê? A mãe, na questão do grande amor, fazia tudo que o filho, entende, gente? Nós não estamos julgando as mães. Todo mundo faz porque ama, mas a gente está trazendo essa reflexão. Ele não sabia fazer nada sozinho, porque a mãe, nesse ato de amor, ela entregava tudo. E aí, ele tem dois sofrimentos, né? O sofrimento do luto, e aí, quem sou eu na vida? Né? Foi uma mãe que criou o filho, não para independência, mas ele era totalmente dependente. Então, os filhos, eles não precisam de pais perfeitos. Todos nós temos qualidades, defeitos, a gente acerta e a gente erra. Mas nós precisamos de pais conscientes e encorajadores. O que isso quer dizer? Não é fazer para o seu filho, é fazer junto com o seu filho. É criar um adulto funcional, né? Isso, funcional, com identidade. Né? E é interessante quando a gente traz esse dado, né, obesidade infantil, só como indicador mesmo, sabe, Patrícia e Bruna? Hoje, no nosso país, o Brasil, ele tem 16,3 milhões de jovens com sobrepeso e obesidade, com a faixa etária, Patrícia e Bruna, de 5 a 19 anos. E desses indicadores, 14,3% são crianças menores de 5 anos. Então, se a gente para e pensa no futuro, né, e a gente sabe que obesidade são situações multifatoriais, seja ela ambiental ou social, e também a questão do grande número de alimentos ultraprocessados que a gente tem, e hoje nós temos um guia alimentar da população brasileira que fala exatamente sobre isso, que é o quê? A regrinha de ouro, descascar mais e desembalar menos. Porque quando você descasca mais, você traz uma série de ganhos, não só para a saúde dessa criança ou dessa família, mas também para o meio ambiente. E se a gente para e pensa num processo de decomposição de um alimento ultraprocessado, aquela embalagem, ela demora anos e anos para ser, né, decomposta. E um alimento, se você pega uma casca de um alimento, se você não aproveitou o alimento todo de uma forma integral, leva o quê? 2, 3 meses, no máximo 6 meses, você não tem, já foi degradado. Então, assim, ela não vai prejudicar o meio ambiente. E em relação a essa questão dos ultraprocessados e o ganho de obesidade, a gente tem o que hoje? Um índice muito grande de crianças com hipertensão, diabetes e dislipidemia. São doenças, Bruna e Patrícia, que surgia lá quando a pessoa tinha os seus 50, 55 anos. E cada vez de forma precoce, essas doenças elas estão surgindo. E está associado ao quê? A erros alimentares, né, associadas à questão do estilo de vida, o sedentarismo, a forma como o mundo foi evoluindo. E a gente tem que resgatar, a gente tem que ter uma alimentação de verdade, a gente tem que inserir aos nossos filhos o quê? Comida de verdade, não é ultraprocessado. Sei que a vida hoje é muito difícil, muito corrida, mas é importante ter, e a gente sempre trabalha, Patrícia, na nutrição, uma palavra que eu gosto demais, seria o quê? Eu acho que ela serve para todos os aspectos da nossa vida, que é o que? O planejamento. Então, a gente tem que planejar a alimentação que vai ser feito na semana. Se o pai e a mãe trabalham, monta esse planejamento semanal, cria-se que lanches saudáveis. Não precisa comprar aquele bolinho pronto lá da padaria, que é um ultraprocessado. Então, você pode construir isso de uma forma compartilhada, inserindo a criança nesse planejamento, e isso a gente vai trabalhar o quê? Aquilo que você falou, Patrícia, que é a identidade própria dessa criança. Sim. Porque é uma construção, é estrutural. Se essa criança ela cresce num ambiente de uma alimentação não saudável, a probabilidade dela adoecer no futuro é muito grande. E se a gente pensa em diabetes infantil, essa criança ela sofre muito, porque ela precisa avaliar a glicemia capilar, que são procedimentos invasivos. Ela tem que tomar insulina. Não existe um hipoglicemia antioral para diabetes tipo 1. Geralmente, né, o pâncreas ele deixa de produzir insulina e aí você tem que fazer isso de uma forma,
né, exógeno, ou seja, aplicar insulina nessa criança. É assustador, né, Valtinho? Pensar que hoje as crianças já têm diabetes e hipertensão. Tem uma questão cultural até, que é aquela questão assim, é muito coisa de vó. Ah, se a criança está acima do peso, aí está saudável e tem que comer mesmo. Mas a obesidade não é uma questão só estética, né? Por trás tem várias consequências. E é engraçado isso você trazendo, Bruna e Patrícia. Antigamente, quando as crianças elas tinham peso normal, e às vezes existia mais desnutrição antigamente também, e a desnutrição ela traz uma carência nutricional e isso influencia no aprendizado, no cognitivo da criança. Só que eles colocavam muito, a gente chama de engrossantes, que são essas farinhas, né, para fazer com que essa criança começasse a ganhar peso. E isso também é um fator que estimulou a obesidade. E a obesidade, ela traz, né, acho que nós já falamos, sim, dentro do ambiente escolar, seja social, ela faz com que essa criança ela fica mais introvertida, ela não expõe. E isso, né, se a gente pensar em identidade própria, sim, né, Patrícia, é um problema muito sério. Inclusive o bullying também, né? É importante, né, nós pensarmos aí nesses aspectos sociais, né, que você trouxe bullying, você trouxe da avó, né, que a gente fala assim, ai, que gracinha, que menino bonitinho, gordinho, né? Não que não seja, mas a gente está falando em saúde, né, uma criança que ela está acima do peso, ela tem dificuldade de brincar, ela tem dificuldade até de caminhar, né, de socializar. E o bullying é algo que deixa marcas para a vida, né? Uma marca, infelizmente, negativa, que é algo que nós temos que falar do respeito, né? É algo desafiador para todos nós, mas nós sabemos que as crianças acontecem. E aí, como que nós podemos pensar nessa proteção, né? Que é a saúde, não só pelo bullying. Então, por isso que eu falo que o não é um ato de amor. Eu vou falar isso aqui várias vezes, porque eu sei que às vezes alguns pais têm muita dificuldade de falar o não, né? E a gente fala que é do limite com amor, com respeito, é a maneira de como vai conduzir, né, esse processo da alimentação, da explicação. Então, assim, qual que é a academia que eu sugeria para a criança, gente? Eu acho que é uma coisa fantástica, brincar, né? Tem algum exercício melhor do que correr para lá, para cá, ele está gastando energia, né? Ele não está só parado. Porque quando a gente alimenta, né, algo a mais, o que a gente tem que fazer? Não é isso, Valdir? É isso, Branco? Gastar energia. E como que a criança gasta energia? Brincando, gente. E hoje está se perdendo as brincadeiras, né? Hoje está muito no mundo virtual e pouco no mundo real. E a brincadeira, ela está no momento presente, ela está na vida real, ela diminuía a ansiedade. Isso é criança, né? Até esse processo que a gente tem que substituir. Ah, que legal, né? Estou escutando essa reportagem aqui hoje e eu vou tirar totalmente tudo da criança. Não é assim que funciona, né, Valdir? A gente tem que substituir aquilo que você falou, por hábitos saudáveis. Então, inserir mais brincadeira e substituindo, porque quem compra e quem faz a refeição é o adulto. Então, a gente usar essa criatividade e, aos poucos, ir melhorando esses hábitos, né, alimentares, essa organização, essa rotina, entre a família. E é interessante quando você traz isso, Patrícia, que tudo é estrutural. E a alimentação saudável também é estrutural. Então, se você constrói desde cedo hábitos alimentares saudáveis, né, de um ambiente familiar, a gente vai ter uma população muito mais saudável no futuro. Né, Patrícia? Sim. E a gente pode trabalhar com as crianças, né, que fica uma dica aí, que é questão de sonho. A gente tem que sonhar. Então, já vamos pensar nos meninos, né? Nós falamos aí da Copa, né? Quase todo mundo quer ser, principalmente os meninos, um jogador de futebol. E aí você pergunta, para ser um jogador de futebol, o que ele precisa fazer? Alimentação, né? Qual que é a alimentação de um jogador de futebol? Vamos olhar, vamos verificar, vamos construir isso com as crianças. É possível sonhar, mas a gente tem que ter uma rotina saudável, a gente tem que treinar, a gente tem que gastar energia, né? O esporte ele é muito importante para toda essa socialização. Então a gente pode trazer o que está no momento, por exemplo, a Copa aí, quem quiser melhorar esses novos hábitos e de falar, para ser jogador de futebol, não pode comer o doce todos os dias. Então nós vamos começar a partir dessa semana, o que você acha? Nós vamos comer os doces só no final de semana. E durante a semana a gente vai começar a colocar e trazer mais uma fruta diferente. Qual a fruta que você gostaria, que você não comeu, que pode
Vamos tentar experimentar nós dois juntos? Para a gente falar que a gente gosta ou que a gente não gosta, a gente pelo menos tem que experimentar, não é isso, Valdir? Porque criança às vezes nunca nem comeu. Eu não gosto disso não, credo. Mas vamos experimentar nós dois juntos, né? Então são novas possibilidades, né? E sabe uma coisa que eu sempre penso também, Patrícia e Bruna? O que é o amor? Quem ama, cuida. E cuidado é alimentação saudável. Porque se você tem seus filhos, você introduz uma alimentação não saudável e esse filho no futuro adoece, então o que você está construindo na vida dessa criança? Se você não tira tempo para dar uma alimentação saudável a essa criança, significa que um amor vazio. Então quem ama, cuida. E o cuidado significa o quê? Dar o melhor para o outro. Excelente, né, Valdir, Bruno? E faz lembrar, assim, porque a alimentação saudável ela não é só para a criança, é para os adultos também, né? Porque se a criança não está saudável, provavelmente o adulto também não está saudável. Então, a gente fala de uma maneira geral a importância da família nesse processo de qualidade de vida, né? O que nós queremos, né? Como que a gente quer estar daqui 5, 10, 15 anos? E a gente precisa pensar na alimentação, no sono. Por exemplo, a criança ela tem que dormir, né, Valtinho? Bem, porque o sono é um momento ali que ele está descansando, que ele está desenvolvendo. Então, uma criança ela tem necessidade de dormir muito mais horas do que o adulto. Então, se uma criança ela acorda, ela deita tarde e ela acorda cedo, ela já acorda com essa necessidade do doce, desse vazio, ela já acorda irritada. E o que nós descontamos, gente? Na comida. Então, a gente tem que pensar nessa questão dos hábitos, né? De ter vida saudável, não só para a criança, mas para a família toda. É uma mudança, né? Em conjunto, que todos são beneficiados. E aí a gente volta a falar de novo, que o Valtinho trouxe, que é o amor, né? O dizer não quer, é amar, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas eu vou deixar meu filho frustrado, meu filho está triste, eu quero que meu filho esteja bem. Mas é necessário, faz parte da vida. A gente só cresce, a gente aprende, a gente cria identidade com essas frustrações de saber o que é certo e o que é errado. Porque a criança, o Valtinho trouxe aí, né, de 5 a 6 anos. Nessa idade, quem que está construindo os caminhos? E aí tem que ficar claro para os pais, né? São líderes, que são eles que compram, são eles que moldam essas crianças, né? E aí eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Eu acho que é interessante quando a gente traz histórias, leveza, para a gente entender, para ficar mais claro. Por exemplo, como que é uma profissão de um carpinteiro e uma profissão de um jardineiro? Como que faz, gente? O carpinteiro, ele trabalha com amor, todos nós trabalhamos com amor. Ele usa a força física. Como que é o trabalho do carpinteiro? É um trabalho mais pesado, né? Mais difícil, né? E o jardineiro, ele tem todo o cuidado, olha os detalhes, né? Sim. Você quer completar aí, Bruno? É isso mesmo, né? O jardineiro é mais o embelezar, é o final, dar o toque final, né? Sim. Na verdade, né, quando eu faço essa comparação do carpinteiro e do jardineiro, é porque o carpinteiro ele trabalha com a força, né? Com material mais firme, né? Quando a gente traz o jardineiro, né, e a gente comparando assim, qual pai que você quer ser? Um pai carpinteiro ou um pai jardineiro? Que o jardineiro, ele tem que plantar, né? Começa primeiro na terra, a sementinha, você tem que colocar água, você tem que podar, né, gente? A poda, né, quando eu estou trazendo a poda no sentido do não, que a criança tem que entender o que pode e o que não pode. Por que é a importância da poda no jardim? Para ele desenvolver, para ele entender. E a poda aí, né, fazendo uma analogia, é como se fosse a frustração do não. Ela é importante para crescer a árvore, para dar frutos e para a gente colher. Então, o processo, se a gente for pensar do jardineiro, ele precisa de quê? De conexão, de amor, de leveza. E da gente entender que o jardim, cada flor, cada planta é única, diferente daquela madeira ali, né, que você vai trabalhar. Então, é nesse sentido que a gente traz da infância, do cuidado, do tempo, do planejamento, trazendo essas levezas para realmente começar na Terra, né, aquele processo até a vida adulta que a gente está trazendo dessa questão da autonomia, né? Então, assim, os pais têm que ser adultos, né, conscientes e encorajadores, né? E não ter medo de errar,
Porque às vezes o erro é uma questão da vida e está tudo bem. E como que a gente conserta um erro, Valdir? Bruno, pedindo desculpa, mostrando para as crianças que todos nós erramos e acertamos e que está tudo bem. E as construções ficam mais fáceis, ficam mais leves. E mostrando que dá para mudar, né, os hábitos, que dá para criar uma nova rotina, que sempre há tempo para mudança. Sim. Bom, eu queria que vocês deixassem mesmo uma mensagem final para os pais, né, uma reflexão. Olha, eu pensando como nutricionista, é possível mudar, né? Se você ama seu filho de verdade, comece a construir uma alimentação saudável junto com o filho. Porque nós, dentro de um consultório, a gente faz as nossas orientações, mas nada adianta se o pai ou a mãe eles não colocar isso em prática. Né? É dentro de casa que se constrói, né, hábitos alimentares saudáveis, constrói uma vida mais saudável. Então, assim, é importante não se sentir culpados. Né? Eu acho que isso faz parte da vida, mas é importante começar. Como começar? O primeiro passo é montar um planejamento e inserir essa criança dentro desse planejamento. Colocar a criança como parte desse planejamento. Isso faz toda a diferença. E se precisar do nutricionista, a gente vai estar sempre presente, né, Bruna? Sim. E a gente agradece também o Podpah pela oportunidade, a honra, paredão, pela oportunidade de estar aqui. Sim. Para encerrar também, eu acho que é importante trazer essa reflexão para os pais do tempo de qualidade, né? O que é tempo de qualidade? Você não precisa ficar o dia todo com o seu filho, mas se você tem 15 minutos de conexão, de momento de leveza, de alegria, de entender, esses 15 minutos valem um dia todo. Às vezes tem pais que ficam o dia todo com os filhos, mas não está ali presente e conectado, né? Quando a gente traz da modernidade, dos vários papéis, né, que a mulher desempenha, é mãe, é esposa, trabalha, né, no ambiente. Então, assim, ela pode ficar tranquila que ela não precisa trazer o doce para compensar, né, entre aspas, essa ausência, né? Então, quando o Valtinho, a gente fala do amor, né? Imagina você chegar e achar um bilhetinho da sua mãe ali entre os brinquedos. Tem várias maneiras da gente conectar, de falar assim, eu estou pensando em você, eu estou junto com você, além do doce, do chocolate, da bala que toda criança pode ter. Né? E a gente pensar assim, na semana, quais os dias que vão ser permitidos, né? Essas recompensas, né, que às vezes pode ter também. Todos os dias, uma vez na semana, 2 vezes na semana, é isso que a gente tem que pensar, na constância. Porque se eu alimento, né, a semana toda saudável, um dia eu posso ter essas coisas mais prazerosas, mas não pode ser o contrário. Todo dia esse prazer, esse doce em excesso. Então é nessa questão dessa consciência que a gente tem que trazer. Então a sugestão que eu trago para os pais, que se conecte com os seus filhos, né, que ame, que aprenda a falar esse não, nesse sentido de um não com limite, porque são os pais que são os líderes, eles que fazem, auxiliam a trajetória do filho. E sempre pensar qual filho que eu quero, né, um filho independente ou um filho dependente. Então, para criar um filho dependente, ele desde a criança, ele tem que aprender a se organizar, a se planejar, a fazer junto, porque a gente só aprende fazendo. E trazer essa leveza dessa brincadeira, antes da gente encerrar e agradecer, eu vou compartilhar aqui, né? Eu e o Valtinho fizemos um trabalho bem interessante, que eu conversava com os pais sobre isso, e o Valtinho com os filhos. E tivemos, assim, um resultado bem positivo, porque a família é o todo. Não adianta trabalhar só o filho ou só os pais, tem que ser os dois. Porque as crianças são muito espertas, né, Valtinho? E elas testam o tempo todo o pai, né? Percebe que o pai ali está numa situação triste, que às vezes aconteceu algo, teve que fazer uma correção, e aí como que vai ser, né? Eles fazem aí a chantagem emocional com os pais. Então os pais têm que ter consciência que aquele não, que é o limite com amor, com respeito, é a maneira que está criando novos hábitos, que está construindo essa nova família, né? Essas novas possibilidades, né? Então, eu agradeço aí, né? O Podpah Paredão, agradeço a Onda, agradeço, Bruna, por nos dar essa oportunidade de trazer essa clareza, essa consciência para as famílias e para a criança. E é isso, né? Vamos deixar, eu falo assim, vamos criar mais conexões reais do mundo real e deixar um pouquinho o mundo virtual. E a conexão, ela se faz através do olhar, do abraço, da brincadeira,
de se sentir pertencente, né? Então, assim, as crianças, elas não precisam de mais alimentação, de mais doce. Ela precisa ser vista, ela precisa ser amada, ela precisa estar conectada com seus pais, inserida. Porque vocês podem prestar atenção, quando uma criança está brincando, que ela está feliz, elas não pedem alimentação, não pede doce, gente, né? Façam o teste aí, observa. Às vezes o pai e a mãe, o responsável tem que falar, vem alimentar, desculpa, tá na hora do lanche. Por quê? Ela está envolvida, ela está gastando energia, ela está feliz, ela está bem. Verdade. É nesse sentido que a gente tem que se pensar. Então, agradeço, tá? Esse momento tão importante, né? Espero que possamos ter contribuído aí. E a mensagem é essa, conecte e fica com leveza e com brincadeira. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? E a gente, Patrícia, eu vou trazer uma fala de uma pessoa que eu admiro demais, que é a Helena de Pó. Ela sempre trazia que uma criança, ela está inserida em um meio. Então, a gente tem que olhar essa criança, nós, como profissional, a gente olha essa criança como um todo, seja ela no ambiente escolar, ou no ambiente social, e no ambiente familiar. E quando você olha essa criança como um todo, você consegue identificar e auxiliar melhor, né, para que as condutas da gente, quanto profissional, né, Patrícia, elas sejam mais assertivas, mas sempre inserindo a família nesse processo de construção, porque é uma construção. Isso, né? E se tiver muito desafiador, né, que procure os profissionais, né, um nutricionista, uma educadora parental, uma assistente social, porque às vezes tem alguns casos, né, que são mais específicos, que realmente, né, a mãe sozinha, ela não consegue fazer esse processo por todos os outros fatores. Então, isso é importante também, né, procurar os profissionais compartilhado, né, para trazer essa leveza, né. Os profissionais, eles não vêm com olhar de julgamento, pelo contrário, eles vêm trazer novas possibilidades para novos caminhos, para auxiliar numa rotina saudável, né, Valdir, para pensar assim, por onde que eu começo, o que fazer, e aí nós estamos à disposição, né, Valdir, se precisar. Estamos aí. Tá, ok, é isso. Muito obrigada. Eu quero agradecer a presença de vocês. Foi uma conversa muito valiosa. Espero que vocês aproveitem, gente, todas as dicas que a gente teve aqui. E fica aí essa reflexão mesmo. As nossas crianças, elas são responsabilidade não é só dos pais, são nossas crianças, né? Os futuros adultos. E que mundo que a gente está deixando para elas? O que a gente quer para os nossos adultos, né? Muito obrigada, viu, gente? Até o próximo episódio.